Hoje no Sofá 89 a gente vai conversar com Humberto Gessinger, letrista, escritor, musicista, cantor. O cara é muito gente boa, ele vai falar sobre shows, sobre vida pessoal, sobre casamento, sobre Engenheiros do Havaí e afins. Vai ser da hora, fica aí. Hoje a gente vai desenrolar uma ideia com o Humberto Gessinger, sou fã pra caramba, puta cara legal, escreve pra caramba, é uma referência nacional, né? Então é demais ter você aqui. Obrigada pelo tempo, Humberto. Pô, eu que agradeço o convite, é um prazer. Imagina, como que tá aí a sua vida hoje? Você sempre tá fazendo alguma coisa, né? Assim, diferente. Como é que tá agora? As pessoas acham que pra mim tocar e estar na estrada é uma escolha, não é uma escolha, eu tenho que fazer isso pra viver, assim, pra ter uma saúde mental, e é isso que eu tenho feito nos últimos 30 anos. Mais recentemente, até com maior intensidade, estou na estrada com 2 trios, o Power Trio, né, que tem lançado alguns DVDs recentemente, e agora montei um trio acústico. Estou na estrada com esses 2 projetos, em algumas cidades a gente tem se encontrado e tocado na mesma noite, ou seja, eu estou abrindo meu próprio show. Ainda bem, isso que é legal. E você falou agora, né, negócio de saúde mental, para manter essa saúde mental e tal, você faz terapia, sim ou não? Não. Em respeito aos psiquiatras, eu poupo eles das minhas inculcações. Não, pelo contrário, se eu pudesse parar de pensar um pouco, é o que eu escolheria fazer na minha vida. Eu sempre fui um cara, assim, com facilidade para reflexão sobre si próprio, assim, eu acho, né? E então nunca senti muita necessidade. Acho legal, conheço muita gente que se beneficiou muito com isso. Isso é uma viagem minha, assim, uma impressão, porque eu conheço bastante, assim, do seu trabalho. E às vezes o cara que ele consegue se expor do jeito que você se expõe nas músicas, do jeito que você fala e conta e comenta, tem um contraponto de uma timidez, assim, nervosa. Eu sempre me senti muito calhorda quando eu falo que eu sou tímido. Eu sou muito tímido. Assim, moleque, eu era tímido a nível de, assim, ficar envergonhado para dizer presente quando rolava a chamada, sabe? Aquele nível de timidez nerd, assim. Mas sempre achei muito calhorda. Eu já ouvi vários artistas dizerem que são tímidos. Eu sempre achei, como é que pode? O cara toca para tanta gente. Mas eu sou mesmo. E eu agora entendo. Às vezes tocar para 20 mil pessoas é uma experiência muito mais solitária do que tocar para 20, por exemplo. Né? A multidão, às vezes, quando ela é muito, muito grande, assim, ela se dilui e tu perde aquela coisa de ser uma pessoa ali. A interação mesmo. E assim com o que tu revela sobre ti mesmo, tu acaba criando jogos de espelhos, né? Mas, de fato, é uma exposição muito grande e que traz a grande dificuldade da carreira para mim é essa, assim, eu encontro muita gente muito bacana que é fã do meu trabalho e quer conversar, mas é impossível fingir que a gente está em pé de igualdade, porque ela conhece muito mais de mim do que eu conheço a respeito dela, né? Sabe um negócio? Também, outra coisa que eu preciso te perguntar, uma coisa mais sinestésica, vai? Quando a gente fecha o olho, isso qualquer pessoa consegue fazer, umas têm mais facilidade, outras não, de enxergar no escuro. É uma viagem, beleza? Mas acontece. Quando eu ouço, pode ser Engenheiros, ou você, pouca vogal, seu som agora, assim, tem é como se as cores, elas fossem mais simétricas, assim, sabe? No mesma lateralidade, assim. E aí eu falei, um dia eu vou perguntar pra ele se você é um cara que não é aquele que escreve rápido a música, é aquele cara que demora muito, assim, ou não? Varia muito, a velocidade varia muito. Tem umas que eu tomo susto, assim. Eu me lembro quando eu fiz Somos Quem Podemos Ser, eu estava parado aqui em São Paulo, no Hotel Jandaia, onde todo mundo parava, tinha um monte de músicos ali. E eu escrevi de madrugada e foi tão fácil escrever aquela canção que eu estava a fim de sair tocando ela, perguntava, vem cá, tu já ouviu isso? Porque parece que é alguma coisa que já existia, né? E aí todo mundo dormindo, eu esperei o pessoal, no café da manhã eu mostrava para todo mundo, assim, da banda. Não, nunca ouvi. Então acho que eu escrevi. Tem músicas que pintam assim, tem outras que são elaboradas, mas eu acho que isso tem a ver porque para mim é muito importante a estrutura poética mesmo, da coisa a métrica, assim, porque talvez um pouco pela timidez, eu não acho que se eu parar aqui para falar espontaneamente seja uma coisa que tenha muito valor, assim. Eu preciso, para me justificar como compositor, que aquela coisa tenha alguma certa estrutura, né? Meus discos nunca são um apanhado de canções, ele sempre tem uma estrutura. Eu acho que com o tempo eu comecei a intuir que eu preciso dessa estrutura para me justificar perante a mim mesmo, né? E gosto de ler alguns poetas de escrita automática, assim, os beats, mas não são os meus favoritos, não. Eu acho que um pouco de formalidade, eu sinto um pouco de falta disso hoje, todo mundo muito casual, assim. Eu acho que a gente precisa se resumir um pouco, na medida em que alguém pode se resumir, assim, para entrar em contato com os outros, entendeu?
Eu tenho valorizado muito o aperto de mão, bom dia, boa tarde, obrigado. Ótimo. Que é uma coisa que quando tu é moleque, tu é jovem, tu acha que é uma invenção, uma convenção, mas não, elas têm uma razão de ser. E eu acho que na minha escrita, ela passa essa sensação que tu falou, até para ti sinestesicamente, no lance visual, por conta de que há uma estrutura nela. Há as pessoas sacam as rimas do fim da frase, o ão com ão, né? O amor com dor, mas ela tem algumas rimas internas e um lance de ritmo que ressoa com o que eu faço no baixo também. Isso é uma das funções do meu fascínio pelo trio. Eu quase sempre trabalhei com trio, agora estou com 2 trios na estrada, um acústico e um power. E os caras, por que não junto e faz um quinteto? Eu já trabalhei em quinteto, mas eu acho que o trio exige... Musicalmente, tu pode fazer música bacana ou só assoviando ou com uma orquestra de 140 pessoas, não é essa a questão. Mas eu sinto que o trio exige do músico que esteja de corpo e alma ali, assim. E o trio, tocar num trio, te transforma tanto quanto tu transforma o ambiente a tocar uma música. Ele exige que tu tenha uma proximidade com o teu instrumento e que tu esteja super conectado com os... Porque, quer dizer, quando tu for fazer uma mesa, o número mínimo de pés para ela ficar estável são 3 pés, né? E se for como parafusar um braço de baixo, eles usam 3 parafusos também, porque no quarto sempre vai ficar meio... Os 3 já deram recado, entendeu, cara? Tu colocando a situação certa. Então, o trio, acho que tem isso, que é uma coisa meio sinestésica também, né? Se olhar assim, né, a sua carreira gigante de 30 e cacetada já, né? 30 e cacetada. 30 e cacetada, 34 anos de carreira. Eu lembro, assim, né, nos 80, nos 90, 2000 e tudo, mas foi muito louco porque o Engenheiros parece, posso estar errado, porque a gente só conhece aquilo que está fazendo sucesso, porque senão a gente acaba não conhecendo, né? Mas parece que vocês já entraram, assim, no mainstream, sabe? Pulou o underground, entrou no mainstream, foi pro mainstream. E aí parece que você organizou onde você queria estar, assim. Você fez Foi meio isso, porque eu sempre tive uma sensação de inadequação, assim. Talvez meu papo esteja parecendo muito adolescente problemático, né? Mas às vezes eu me olhava com aquela superexposição, eu disse, cara, não é bem aqui meu espaço, assim. Com o tempo acho que eu consegui meio afinar, porque é uma ilusão achar que é tu que navega, né? O mar que vai te navegando, então tu pode... O mar é mesmo, só muda mas foi muito rápido, e é engraçado, porque para quem acompanhou lá em Porto Alegre, a gente é uma banda meio tardia, nos conhecemos na escola de arquitetura. Eu compunha e tocava desde o início da adolescência, desde criança eu tinha um violãozinho, mas eu nunca tinha assim, me animado a mostrar minhas músicas para ninguém. Na faculdade, já com 20 anos, que nós montamos a banda, e aí gravaram uma coletânea, que era uma coisa bem frequente na época, assim, iam na cidade, a gravadora gravava juntando algumas bandas para ver se alguma tinha alguma possibilidade de lucro financeiro para eles. E a gente era tipo a última da fila no imaginário das pessoas para que pudesse fazer sucesso, né? E agora a gente teve sorte de pegar um momento histórico onde as coisas estavam mudando, né? Veio aquela onda nos 80, o Faça Você Mesmo, que é uma onda pós-punk, assim, que deu uma... nos anos 70, eu olhava os músicos admiráveis, davam, ao mesmo tempo que eles te deixavam assim de boca aberta, como são legais, eles te davam a impressão de que era impossível fazer o que eles faziam. Tecnicamente, em termos de tema. E depois do punk veio uma sensação de, pô, eu também posso fazer isso, né? Eu me lembro de ter ido assistir um show do Paralamas, sem jamais imaginar, como um estudante de arquitetura comum, sem imaginar que eu pudesse ser músico. E 6 meses depois eu estava tocando com os caras, mas quase no mesmo nível, assim, foi muito rápido pra gente ver. É verdade uma história que você começou escrevendo, seus pais acharam um texto? Eu vi isso, mas meio jogado, assim, eu falei, preciso perguntar se é verdade. É verdade? Não, ninguém nunca achou, graças a Deus. Eu tenho caixas de texto, assim, e eu achava que não fazia sentido para ninguém. Isso, você começou escrevendo eu escrevia, gostava de escrever poesia de pré-adolescente, assim. Eu tenho caixas dela ainda. E alguns trechos dela, das poesias que eu escrevi assim, na pré-adolescência, acabaram em Infinita Highway. E é engraçado isso, porque ainda hoje eu acho uma música mais madura do que eu sou hoje. E eu fico, mas imagina então quando eu tinha 12, né? Por isso que um cara, num país minúsculo, do outro lado do mundo, pode se conectar contigo, porque ele não é sobre o que ele está falando, é um pouco sobre isso, mas é muito sobre a forma com que ele está falando com o mundo que cerca ele. É o papo de seja local, seja universal, mas é meio isso. Eu só fui sacar isso com o tempo. Na época eu achava muito desconfortável, assim, porque tem certas visões de mundo que fazem muito sentido ali com o teu grupinho de adolescentes ou na faculdade de arquitetura, assim, enquanto ficava discutindo as tendências universais da estética, o pós-moderno e o modernismo, não sei o quê, e que quando isso cai tu tem que ter um pouco de cuidado para
formar, não transformar, mas para transmitir isso pro público, assim, às vezes é uma coisa que passa até arrogância, assim, né? Eu acho. Mas é engraçado que você acha que nem você tentando você vai conseguir passar uma arrogância, assim, né? Porque é sempre, você é um cara que tá sempre de boa, você fala sorrindo, você é um cara, uma vez eu tava falando pro Dan, eu falei pra ele, meu, Humberto Gessinger, se ele fosse um bichinho, assim, sabe? Eu acho que ele ia ser um Golden Retriever. Ele tem aquela carinha, tá sempre de boa, assim. E eu lembro bem claro, assim, de vários pré-shows do Engenheiros, e teve um que foi muito marcante, assim, que foi no João Rock, acho que foi de 2 anos atrás, no máximo. E, porra, tem artista lá que pedia pra todo mundo descer, sabe? Não ficar ninguém no backstage. Desce geral, o cara entrava meio puto, daí no microfone, felizão. E você ali com o moicano lá do trocando uma ideia mó de boa ali, você chegou mó suave, sabe? Tava na sala da tua casa. Pô, que legal. Puta astral legal. E o comentário da geral é sempre falando que você é esse cara sempre, assim. No início eu tinha alguns problemas, mas que depois o pessoal foi sacando que era meu jeito. Às vezes o cara, quando é tímido, passa um pouco por snob, assim, né? Mas com o tempo, isso é uma coisa legal da passagem do tempo. Todo mundo, assim, que da minha geração, tá na época de só reclamar do tempo, né? É um saco envelhecer, não vamos nos iludir, mas tem coisas boas, como essas pessoas terem uma visão mais assim, ampla de como tu é, né? Eu acho isso interessante. Os artistas que eu gosto são todos que têm bastante estrada, assim, porque eu gosto de, além de estar ouvindo o que ele está tocando naquele momento, assim, eu gosto de ver como ele dialogou com a vida, com as coisas que a vida jogou nele e deu para ele, né? E você, como que você dialogou com a vida, assim? O que você acha, assim, das coisas que você já fez, como você se vê agora? O que você achou legal em você? Cara, eu tenho, assim, eu acho que aquilo que eu falei sobre a palavra, assim, eu acho que pode ser aumentado para a noção de que eu não acho que a gente ganha muito sendo esperto, sabe? O papo da dúvida é o preço da pureza de Infinita Raiva, entendeu? Sim. Eu estava lendo um texto do Nick Hornby semana passada, que ele estava falando, assim, de aquela coisa, né? Tu é adolescente, tu gosta de uns caras, depois tu deixa de gostar, né? E o texto é muito interessante, porque ele começa falando assim, pô, eu gostava de Led Zeppelin, aí começa meio que arrependido, né? Não, porque depois eu me dei conta que tinha coisas mais legais, coisas mais sofisticadas, coisas mais isso. Aí eu tava achando o texto assim, pô, que papo furado, papo de quem tá, né? Aí chega no último parágrafo, o texto dá uma cura, porque assim, não, mas tu sabe que tem uma coisa que a gente perde quando a gente fica esperto, assim, ouvindo música assim. Uma delas é ficar olhando horas um pôster do Jimmy Page e achava... Quer dizer, tu acaba... a vida não é só acumular certezas, assim. A vida é também perder certeza, né? E eu acho que ter essa noção presente durante toda a minha carreira é uma coisa que eu acho que eu me orgulho muito de ter feito, assim. Tem umas pessoas que fizeram perguntas para você, alguns ouvintes aqui. É enlouquecedor, assim, a diferença de alguns artistas para outros, mas você fala assim, eu vou entrevistar o Humberto Gessinger, pode mandar sua pergunta, pelo amor de Deus, faz a minha pergunta, eu amo esse cara, ele é minha vida. E você fala, não, uou! Eu fiquei assim, eu falei, nossa, não posso esquecer de fazer a pergunta. Então aqui, ó, tem uma da Maximília, ela fala, diz pro Humberto, diz pra ele que na cidade de Lapa, Paraná, tem 2 fãs, eu e minha irmã Milena, que somos doentes pela musicalidade dele. Pergunta se ele vai trazer alguma parceria futura, vai fazer alguma parceria futura com algum artista tradicionalista gaúcho. Essa é uma coisa que pode acontecer. Eu me aproximei até do ambiente gaúcho a partir do Insular, e gravei com o Rafa, que está tocando comigo desde lá, vem desse ambiente, e agora nesse show acústico eu estou tocando com o Paulinho Goulart também, que vem desse ambiente, é uma coisa que me interessa muito, mas sempre assim, tentando não cair naquela coisa de ficar repetindo os clássicos e o estereótipo da música gaúcha, sempre tentando jogar a luz no outro lance, assim, que tem na música regional, mas isso me interessa muito. Você faz um negócio legal também nos shows, né? Porque assim, você não lima os seus sucessos não, e você também mostra bastante coisa nova, né? Isso é bem legal. Que é uma dificuldade, e os seus shows assim, estão sempre lotados. Com a passagem do tempo fica muito difícil contrabalançar, assim, passado, presente e futuro, né? Porque até matematicamente a quantidade de discos que eu já lancei é enorme. Mas eu acho que eu tenho conseguido fazer essa mescla de uma maneira legal também, porque as pessoas não se dão conta, mas no meu trabalho tem várias facetas, né? Tem a coisa do compositor, tem a coisa do intérprete, tem a coisa do instrumentista, e isso na minha vida não acontece de maneira simétrica. Tem momentos em que o compositor está pedindo passagem, sabe? Nos anos, de 85 a 95 eu lancei 10 discos, um por ano, discos densos, de escrita muito densa. Naquela época o compositor, o letrista estava pedindo atenção. Tem momentos na minha carreira que eu vejo que o intérprete estava pedindo agora.
E agora eu sinto a coisa do instrumentista também. Então essa coisa de tocar músicas que eu toco desde sempre não é uma coisa que me aborreça, adoro fazer isso. Legal. Mas também, para eu ser verdadeiro, eu tenho que misturar isso com coisas que eu estou escrevendo mais recentemente, para eu me sentir mais inteiro no palco. A gente vai mudando, né? Até porque o meu trabalho não é que nem o trabalho do Bob Marley, do Bob Dylan ou do Mozart, por exemplo. As versões dos Beatles é como se fosse música clássica. Tu tem que tocar aquilo da maneira como está ali. Bob Marley, eu acho que tem isso também. O meu trabalho, eu sempre tive, é mais parecido com o do Dylan, que nesse sentido, que ele transforma as músicas em cada interpretação. Ele tem essa noção de que a versão original é a versão daquele dia, mas a música é uma coisa viva, ela envelhece, ela rejuvenesce também. Tem uma outra aqui, ó, do Ander Cardoso, ele fala: boa tarde, Luca, pergunta para o Humberto se ele tem intenção de voltar com os Engenheiros do Havaí com formação clássica. Essa aqui resume algumas perguntas Várias. que chegaram. Não tenho intenção, não. No futuro que eu enxergo, assim, eu acho que a gente fez um trabalho muito legal. A formação clássica que ele se refere, imagino seja a que durou de 87 a 93, eu e o Carlos Augusto, muito bacana, a gente fez muita coisa legal, mas eu acho que a gente fez o que tinha que fazer. Pode ser que pontualmente a gente faça alguma coisa, mas aquilo eu não vejo mais como um olhar para frente, assim, um lance que eu vou fazer isso aqui, talvez como um evento, assim. Gosto muito deles, sou muito grato com tudo que aprendi com eles, mas não está nos meus planos, não. E aí tem mais uma aqui, ó, foram várias perguntas, né, mas separei essas 3. Aí tem uma que é da Luanda Newton, ela fala: pergunta para o Humberto, como compositor, se ele já negou uma música para outro artista, ou se já teve vontade, pelo menos, de falar não, ou se você se arrependeu de ter autorizado. Não. Eu acho que tocando a coisa como eu escrevi, eu acho que é meio arrogante, assim, tu selecionar, não, esse artista não gosta muito do papo dele, aquele ali. Eu acho pequeno pensar assim. Legal. E não quer dizer que eu não tenho artistas que eu não discorde, né? E nunca neguei. Eu tenho uma certa dificuldade de compor para outras pessoas. Acho que a minha escrita é muito pessoal, muito pouca gente me regravou assim. E para fechar, né, você é um cara que tem embasamento para responder uma pergunta que a gente ouve falar no senso comum, que banda é igual casamento. Você é casado há mais de 30 anos, 30 anos por aí, não é? E já toca na estrada aí esse tempo todo. Existe mesmo esse paralelo? Não, é muito diferente. Não, é muito diferente. Você pode responder isso. É muito diferente. Mas é que o cara tem que ter... eu nasci com um certo dom para ser monogâmico, assim, entendeu? E isso facilita bastante se casar. Sim, e, cara... Acho que menos de 10% da população... eu acho assim, eu tenho uma deformação. Eu acho que se casa muito mais gente do que deveria se casar. E tem filhos, muita mais gente. O normal parece que é casar, ter filho. E eu acho que é uma deformação. As pessoas estão começando a se dar conta. É normal porque o casamento é uma ronha, não é uma coisa fácil, não. Mas, cara, chega uma hora, assim, que tu tá resfriado e a tua mulher espirra, entendeu? Muita gente diz, mas que inferno. Cara, isso pode ser o paraíso também. Muito legal. Chega uma hora que tu te mistura, assim. E eu vejo isso claramente porque eu discordo em quase tudo em relação à minha mulher. A temperatura que o quarto deve ficar, se a janela deve ficar aberta ou não. Ela acorda bem-humorada, eu acordo de mau humor. Tudo, assim, a gente discorda, mas, cara, chega uma hora que tu vai virando a mesma pessoa, assim. Tem uma coisa maior que eu e ela, assim, que é o que a gente construiu. E tu transcende essas coisas de ver defeitos e virtudes. Cara, qual é o defeito e a virtude que tem respirar? Tu não pode escolher respirar ou não, né? E a banda já é outra. Não, banda, tu quer expressar umas coisas, o cara também quer expressar. E a banda tem um funil de, isso aqui nós muito vamos... Ego, e tem esse negócio de, a gente vai de 2 anos gravar um disco, ali vão ter 40 minutos de música que vai dizer quem nós somos nesses 2 anos. Eu entendo que há uma disputa pelo local, pelo o output, e tem uma coisa de tu te reúne com os colegas de arquitetura porque tu, sei lá, gostava da mesma marca de cerveja e a vida te põe a tocar nos palcos. Quando tu vê teu colega de arquitetura que gostava da mesma marca de cerveja, nem bebe mais, é casado, tem filho, tem outros problemas. A banda eu vejo assim como o movimento de uma árvore, tu planta a árvore e os galhos vão saindo à procura de sol. O casamento eu acho que é o contrário disso. O casamento sabe quando tu vai fechar a porta da janela da tua casa porque vem vindo uma chuva, tu quer te proteger? Eu vejo o casamento como um quase que hibernar, assim, nesse mundo tão católico. Tem um local para onde o urso vai se recolher quando chegar o inverno. São os braços ali, daquela pessoa ali. Então acho que são movimentos contrários. Preciso fazer uma pergunta muito besta agora, assim. Besta que é aquelas que eu vou ficar com vergonha de mim e falar, não acredito que eu perguntei isso, mas eu perguntar. Então, por exemplo, você tá lá com sua mulher, gente fina pra caramba e tal. Aí você compõe uma música falando que você conheceu uma garota ontem à noite. E não sei o que. Por mais que o fim não vai ficar com ela. Ela não fica tipo,
que é isso aí que você conheceu essa mina? Qual que é essa história? Ou não? Não, a minha nunca teve essa parada. O que agora começa a ficar encucado, eu nunca pensei nisso, mas pô, eu gostaria que ela se preocupasse, agora me dei conta. Pô, eu queria que ela tivesse mais ciúme. Não, a gente estudava arquitetura junto, né? A gente conversou muito, assim, sobre esse negócio não só música, mas literatura, cinema, então a gente sabe muito bem como é o processo de criação, assim. E eu acho que não é só quem artista pode ter uma experiência dessa. Qualquer pessoa, cara, tu fazendo o teu trabalho diário, por mais burocrático que seja, dobrar uma folha de papel, no dia seguinte vai dobrar, a folha não vai te obedecer tanto, tu vai pensar um pouco, tu aprende sobre como é a vida, assim, né? Então eu acho que tem esse lado, assim. Ou talvez ela não tenha ciúmes de mim, porque ela não gosta tanto de mim também. Chegando em casa eu vou botar a linha para esse papo. Obrigada, Humberto. Valeu demais pelo seu tempo. Viu por que eu não faço psicanálise? Porque tem entrevistas maravilhosas como essa que servem e são mais agradáveis. Demais. Valeu. É o máximo. Obrigada.